nome é Thiago Augusto, professor de redação do Colégio Metropolitano. Eu estou de volta, para concluirmos o pensamento relacionado à competência 2. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, veja, estará aqui em qualquer lugar dessa tela. Continuando essa sequência, é importante lembrar que o problema é essencial na sua redação. A proposta sempre vai te dar um tema. Se você não entender que aquele tema é uma problemática, o que é bom fazer? Problematizar, certo? Como que a gente vai fazer isso? Vamos falar, por exemplo, sobre transporte público. Sobre transporte público. Ah, professor, transporte público não é um problema. Realmente, não é um problema dependendo da sua região, Tomara que no seu lugar aí de origem dê tudo certo. Só que se a gente for pensar de forma geral, nós temos que problematizar essa questão porque nós temos que pensar lá na frente do texto. Se eu trabalho isso e não trabalho como uma problemática, o meu texto tende a ficar principalmente expositivo. E isso pode ser horrível para mim, A gente não pode fazer só uma dissertação, a gente tem que fazer uma dissertação argumentativa. Então essa problematização é importantíssima para vocês. Como que a gente vai fazer isso? Eu tenho que entender que isso tem alguma coisa de negativo. E essa coisa de negativo tem origens. Se a gente for pensar, por exemplo, nessas causas, nós podemos colocar aqui, causa 1 e aqui causa 2. O que gera, por exemplo, falhas no transporte público? O que gera ineficiência do transporte público, certo? No Brasil. Vamos pensar em duas causas, Só para a gente ter como exemplo. Se eu colocar aqui privatizações. Coloquei aqui privatização. A privatização, de alguma forma, pode causar um problema nesse sistema? Beleza, pode causar sim. Se eu coloco também o não acesso a esse tipo de transporte, o não acesso a esse tipo de transporte. Ah, professor, como assim o não acesso? Eu moro em uma região rural e eu não tenho esse acesso. Isso pode ser um problema de mobilidade urbana relacionado ao transporte público? Sim. Então eu tenho como problemático o transporte público e eu quero saber qual é a origem desse problema. Eu vou buscar as minhas causas. Aqui eu estou trabalhando com duas, eu posso trabalhar com várias outras causas. Então vai ser assim, é uma causa que gera um problema que vai gerar uma consequência. Duas consequências, por exemplo, para o transporte público. Nós estamos falando de não mobilidade urbana, como exemplo, beleza? E, por exemplo, nós temos aqui o não acesso à educação, o não acesso ao lazer, o não acesso a um tipo de cultura determinada aí socialmente. Então, quando eu falo de educação, como que eu vou ter um ambiente educacional acessível se eu não tenho transporte para me levar para esse ambiente? Isso é super importante porque eu começo a limitar as minhas ideias e já vou para o meu texto sabendo aquilo que eu vou condicionar. Mas o mais importante dessa questão, quando muitos alunos pensam nessas causas, eles não pensam, certo, na solução. Vamos fazer o seguinte, tentem achar causas que a gente consiga resolver. Consigo resolver a questão da privatização? Consigo, então eu mantenho essa causa. Consigo resolver o não acesso? Consigo, então eu mantenho essa causa. O outro lado, consigo resolver a privatização? Não consigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar a privatização e vou colocar uma outra causa. Consigo resolver o não acesso? Não consigo. Então eu vou trocar por uma outra causa. Por quê? Porque esse momento do texto vai chegar. E esse momento do texto vale pra gente 200 pontos. Certo?
Então, a primeira coisa para que a gente não perca uma proposta de intervenção é achar origem, achar as causas da minha problemática, desde que eu consiga resolver. Tranquilo? Então, aqui é o seguinte, pensei nisso, consigo resolver? Vou responder a alguns questionamentos. Quantos são? 4 questionamentos. O que fazer? O que fazer? Quem vai fazer essa ação? Como fazer essa ação? Por que fazer essa ação? Quando eu respondo esse número 1, número 2, número 3 e número 4, eu estou achando, respectivamente, a minha ação. Eu estou achando aqui o meu agente. Eu estou achando o meio. E eu estou achando o meu efeito. E eu estou achando o meu efeito. Cada questão dessa vale pra gente 40 pontos. Ah, professor, você falou que vale 40 pontos, então aqui eu tenho 160. E os outros 40, né? Nós estamos aqui, ó, nós precisamos de um detalhe. E esse detalhe vai ser relacionado à ação ou ao meio. Então, se eu conseguir relacionar essas perguntas, mais um detalhe, a essas causas, eu mantenho essas causas. Então, pensem sempre nesse projeto de texto para que haja a distribuição correta dessas ideias. Beleza? Agora, o segundo momento, como que eu consigo estruturar essas minhas ideias selecionadas dentro da minha dissertação argumentativa? Nós falamos na última aula o seguinte, que eu tenho que lançar a minha causa, que eu já sei qual é, certo? E a minha problemática. E o meu problema. Se eu saio daquele esquema, olha como fica fácil. Falem para mim, qual que é a causa 1? Aqui eu já sei que eu tenho que falar sobre privatizações. Causa 2, eu já sei que eu tenho que falar sobre o não acesso. Qual que é o meu problema? Uma ineficiência do transporte público. Uma ineficiência, certo? Do transporte público. Isso já foi falado que vai ser chamado de proposição. É o que a gente vai ter que desenvolver. Olha como é fácil. Se eu falei para o meu corretor que nós temos privatizações e o não acesso que intensifica uma crise no sistema público de transporte brasileiro, o que eu vou desenvolver? Eu vou trazer para cá a minha causa 1 e vou trazer para cá a minha causa 2. Qual que é a minha causa 1? Privatizações. Causa 2, eu vou falar sobre o não acesso. Então aqui, ó, se eu coloquei privatizações na minha introdução, eu vou trazer para o meu texto para expandir, para desenvolver. Se eu coloquei o não acesso, eu trago de volta também, vou fazer o quê? Vou fazer esse desenvolvimento. O que está faltando agora? Está faltando a minha consequência negativa 1 e a minha consequência negativa 2. Beleza? Ah, professor, eu não sei quais são as consequências negativas. Então, olha lá, fala para mim, naquele projeto de texto, como que ficou? Consequência negativa 1. Eu tenho problemas na mobilidade urbana. Consequência negativa 2. Eu posso ter o meu processo educacional prejudicado uma vez que eu não consigo chegar em determinados lugares. Então, é o seguinte, temos consequência... Então, é o seguinte, temos causa 1, consequência 1, causa 2, consequência 2. Essa parte vai intensificar o que a gente vai chamar agora de argumentação. Eu fiz a escolha do meu ponto de vista
E agora eu vou comprovar aquilo que eu estou falando. Como que eu posso comprovar isso? Beleza? Eu posso provar a minha causa ou eu posso comprovar aí, né, a minha consequência. Certo? Uma outra questão. Conseguir achar as causas que têm solução, mantenho. Agora a gente vai pensar no segundo momento. Eu consigo provar essa causa ou essa consequência? Ah, professor, como que eu provo isso? A gente está falando agora de repertório sociocultural produtivo. Estou falando de filosofia, sociologia, história, matemática, química, geografia, culinária, arte, cinema. Estou falando sobre o quê? Baseado em que você está falando isso? Um texto motivador? Beleza. E como que eu vou extrapolar esse texto motivador? Certo? Estou falando de Milton Santos, Cora Coralina, Belchior, estou falando de quê? Então, mostrei isso, eu quero provar que isso realmente existe, que fulano já tinha pensado nisso, que existem pesquisas sobre isso, dados estatísticos. Então, joguem essa prova aqui. E agora, o que a gente vai fazer para finalizar esse projeto de texto? Nós vamos trazer de volta a minha proposição. Essa proposição, ela vem com a retomada, certo? Das causas mais o problema. Isso de forma bem rápida. Por quê? Porque é nesse momento que eu vou trazer a minha solução. Como eu já tinha feito a seleção das minhas causas baseadas em uma proposta de intervenção, eu vou simplesmente trazer de volta essas causas que já foram introduzidas e desenvolvidas e vou solucionar. E é aqui que nós jogamos todas essas questões. Existe uma ordem para fazer isso? Não, não existe uma ordem para fazer isso. Mas é importante que, se eu tenho falado sobre a causa 1, eu responda essa causa 1, eu resolva essa causa 1. Se eu falei também sobre a causa 2, que eu resolva essa causa 2. Vamos ser completos. Não façam, né, simplesmente metade de cada uma. Beleza? Então, falei sobre causa 1, resolvo causa 1. Falei sobre a causa 2, resolvo a causa 2. Então, galera, hoje a gente fica por aqui, fechando essa ideia de projeto de texto que deve vir antes do rascunho de vocês. Então, li o meu texto, vou selecionar as minhas ideias, vou estruturar as minhas ideias para saber em cada lugar que elas vão aparecer e o que não pode faltar. Beleza? Então, a gente se vê aí no próximo vídeo. Muito obrigado.